E agora? Agora é o Evangelho, a profecia, a palavra da verdade. É aquela palavra doce, mas que pode ser amarga no interior. Pode produzir o que a gente nem espera que produza, de amargor profético. Amargor profético na alma. Nosso tema de hoje, o Braulio vai colocar imediatamente aí para você ver, são os temas, são os donos da igreja, 2 pontos. O caso presbiteriano. Quem me conhece sabe que eu detesto falar sobre coisas dando nome aos bois o tempo todo. E eu prefiro trabalhar com conceitos. Mas existem algumas horas em que a gente não pode deixar de nomear, porque se a gente não nomeia, a gente cai numa omissão covarde e a gente entra num estado de cinismo em relação aos que precisam ser advertidos. É por isso que o Velho Testamento nomeia todo mundo. O rei é bom, o rei é mau. O profeta é santo, o profeta é mentiroso, é falso profeta. O sacerdote é bom, é santo. Se é perverso, enganador, oportunista, barganhento, é chamado de prostituto do culto. E os nomes são mencionados. Do Gênesis, ninguém esconde. Ninguém diz, um filho de Caim matou o outro. Não, tem nome o cara. Foi Caim mesmo. E você vai vendo, homens maus têm nome, é Lameque. Homens bons também. Enoque andou com Deus, foi tomado por Deus. Noé andou com Deus. E os que andaram com Deus têm nome. Os que lutaram contra Deus têm nome também. Você lê as profecias dos profetas, especialmente de Isaías e de Jeremias. Todo mundo tem nome, para o bem ou para o mal. Tem nome. Aí você entra no Novo Testamento, todo mundo tem nome. Também para o bem e para o mal. Para o louvor de Deus e para atrair juízo divino. Tem nome. Tem gente boa, sem nome, que vem do Oriente buscar Jesus. E tem gente perversa em Jerusalém que quer matar Jesus. Tem nome. Herodes. E assim você segue. Quem se levanta em nome de Deus tem nome. Ana, Simeão, João Batista. Quem se levanta contra Deus tem nome. Herodias, Salomé, Herodes. Isso bem no início da jornada da narrativa dos evangelhos. A mesma coisa no curso dos evangelhos. As pessoas têm nome. Sumo sacerdote, líder do sinédrio da religião do Supremo Concílio, da religião judaica em Jerusalém, tem nome. Anás, Caifás, os carinhas legais, mas que não têm a coragem do engajamento total, também tem nome. Nicodemos, José de Arimateia, que tergiversam, que não tomam posição até o fim da história, tem nome. Aí você vê os perseguidores no livro de Atos, tem nome. É Saulo, que vira Paulo, é Simão, o falso profeta de Samaria, é Elimas, um outro enganador do povo, tem nome.
Himeneu, Fileto, mencionados por Paulo, têm nome, fazendo mal, cuja linguagem, Paulo diz, corroía como câncer. E você vai prosseguindo e vendo que Demas, que abandonou Paulo amando o primeiro século, o presente século, foi embora, largou o evangelho, tem nome. Alexandre o Latueiro, que fez muitos males, tem nome. Esse povo todo, para o bem, Epáfras, Epafrodito, Timóteo, Silas, Silvano, tem nome. E também os que praticavam o mal. Todos eles são nomeados. E se diz, tomem cuidado com gente como essa, porque são corruptores da consciência e da fé. Aí você vê o apóstolo João, por exemplo, na primeira epístola dele, ele não menciona o nome de ninguém. Na segunda epístola, ele já faz menções. Na terceira, ele é explícito. Na segunda epístola, os nomes mencionados são todos para o bem. Gente boa, gente querida. Na terceira epístola, ele menciona o presbítero Gaio, que ama e anda na verdade, é gente boa, sobre quem ele diz: eu desejo que você, que a sua alma, que a sua saúde física fique tão boa quanto saudável é a sua alma. E o nome do cara é Gaio. Tem nome. João diz, tu andas na verdade. Eu fico feliz de ver que os meus filhos andam na verdade. Eu fico feliz de ver a manifestação do teu amor, Gaio. Teu amor é notório. E todos sabem que por causa do nome com N maiúsculo, significando o nome do Cristo, Jesus, por causa do nome, muitas pessoas saíram de seus próprios lugares, não recebendo ajuda de ninguém, e se enveredaram pelo mundo por causa do amor ao nome, a esse nome eterno, pregando o evangelho por amor livre. Aí ele diz, portanto, devemos acolher esses irmãos, nos tornando cooperadores da verdade com eles. Aí ele entra no verso 9, que é o que eu quero ler para você daí em diante, preste atenção. E ele diz, eu escrevi algumas coisas à igreja, aí para vocês, escrevi, mas Diótrefes, que o Braulio podia até dar uma gulgada aí e escrever, viu, Braulio? Significado etimológico do nome Diótrefes. Diótrefes, na terceira epístola de João, ele diz, escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que é um nome que soa muito interessante em português, porque o cara era um total idiótrefes mesmo, mas Diótrefes significa, Caio, alimentado por Júpiter. Por Júpiter, né? Alimentado por Júpiter. É o cara Diótrefes. que estava comendo as comidas da guerra, as comidas do ódio, as comidas do paganismo. Diótrefes, o alimento dele não estava vindo do evangelho. E é interessante que o nome dele carregue um significado tão forte. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta, olha só, gosta, o cara tinha tesão nisso,
Em quê? Tinha prazer. Ele babava. Ele fazia tudo para ficar naquela posição de funil, de censor, de censura, de inquisidor, Diótrefes, o censurador, o inquisidor, o perseguidor, que tinha tesão no poder maligno. Por isso se diz, ele gosta, ele se deleita, ele tem prazer mórbido em exercer a primazia entre eles. É um cara que tem prazer se ele pudesse perpetuar no poder, no lugar, na função, impressionar a maioria, amedrontar, apavorar, trazer ameaças diversas, de modo que ele não é amado, ele é temido, porque na força rascante da sua personalidade, ele se impõe e impinge terror, medo nas personalidades mais fracas. Então João escrevia, como ele se apresentava sempre como líder, não pode dar aqui para mim, porque essas coisas passam primeiro por mim, o crivo é meu, eu decido o que é lido e o que não é lido, o que pode e o que não pode, o que tem autorização e o que não tem autorização para ser conhecido pela comunidade, mesmo que venha do apóstolo João, que andou com Cristo, que deitava a cabeça no peito de Jesus, testemunha da ressurreição, a quem Jesus entregou a sua mãe Maria para que fosse cuidada por João até a morte. Não interessa a história dele para mim, diz Diótrefes. Quem manda aqui agora sou eu. E ele tinha esse tesão. Era uma coisa praticamente erótica, e eu não estou sendo exagerado. O tesão da dominação religiosa, dominação política, dominação empresarial, dominação econômico-financeira, dominação de qualquer natureza, tipo a dominação ideológica, dá tesão. Eu já ouvi a confissão de uma quantidade enorme de pessoas que me disseram, pastor, eu não posso fazer um negócio bem-sucedido quando eu vejo que eu vou ganhar uma grana, me dá um tesão tão grande que eu já saio dali, contrato uma garota de programa e entro no primeiro motel que eu posso, porque sucesso me dá tesão. Eu já ouvi isso também de pastores. Alguns até chorando, dizendo, Caio, por quê? Que toda vez que eu sinto que o meu ministério se expandiu, me dá vontade de comer alguém fora do meu casamento e eu vou e adultero. Quanto mais glória eu vou obtendo, mais tesão eu vou manifestando. E tem outros que têm o tesão da dominação. É uma perversão erótica também. É a tesão semelhante àquele sexual, só que agora projetado na direção do exercimento, da prática, de uma potência dominadora. É como a potência do estuprador, que não tem vontade do sexo em si, nem aprecia a beleza da mulher. Não. O que ele quer é ter a certeza do poder dele, esmagando o outro e obrigando o outro a fazer o que ele quer. Isso é um tesão erótico. E até o assassinato, frequentemente, há pessoas praticando feminicídio
Se você tivesse a possibilidade de entrevistá-las, elas diriam que fizeram aquilo com ereção peniana, de tanto ódio. É uma parafilia, aonde o ódio excita. A complexidade da mente humana é diabolicamente perversa quando tende para a perversidade. E esse Diótrefes gosta de mandar, gosta de exercer a primazia, gosta de estar entre os líderes, os primeiros, de ser o nome manifesto entre eles. E João diz, ele não me dá acolhida. Eu escrevo e ele censura. Ele não deixa que ninguém da comunidade me ouça, me leia, me perceba, e em ouvindo o que eu tenho a dizer, reflita sobre a verdade do que eu tenho a dizer, diferentemente de você, Gaio, a quem eu amo na verdade, que anda na verdade e que estimula outros a caminharem na verdade e que vivem em amor. Diferentemente de você, existem os Diótrefes. E esses são, em geral, os que lideram, os que tomam a ponta, os que exercem o poder, a primazia, a dominação. São os censores, são a censura, são os inquisidores. João está lidando com isso no fim do primeiro século. Mas os Diótrefes já estavam lá. Imagina 2000 anos depois como os Diótrefes se sofisticaram. Estão entre nós em grande abundância. Na realidade, quase só tem Diótrefes na liderança daqueles que a gente chama de povo de Deus ou de igreja. O povo é confuso, é perdido em muitos aspectos, mas o povo é infinitamente melhor do que os seus líderes. São esses líderes, são esses Diótrefes, são esses alimentados pelo paganismo, alimentados pelo que não é evangelho, alimentados pelo manjar de Apolo, e não pelo pão da vida, é que tem esse espírito de controle e de dominação, inclusive e sobretudo dentro da igreja, não deixando que o evangelho entre. Porque João escrevia evangelho do evangelho, epístolas do evangelho, cartas do evangelho, bilhetes do evangelho, lembranças do evangelho, mas esse cara censurava tudo. João era um subversivo para ele, porque para João, quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Não é quem sabe doutrina, não é quem aprendeu formulações, que nos dias de João nem havia essas doutrinações, não havia nenhuma sistematização, não havia nenhuma cristologia totalmente definida, não havia uma teologia toda elaborada e amarrada e sistematizada, não havia essas pseudociências da compreensão, da exegese. A hermenêutica dos apóstolos difere completamente das hermenêuticas clássicas e contemporâneas. Era diferente. A pessoa respeitada era quem amava. Era aquele que era assim descrito, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Essas eram as pessoas, homens e mulheres, que se devia acolher, respeitar e amar. Mas já havia as perversões, já havia os funis diotrefianos,
não deixando o conteúdo todo vazar, não deixando nada entrar. Aí João diz no verso 10, por isso, por essa razão, se eu for aí, e ele já está idoso, ele não tinha certeza de que conseguiria ir, mas estava com uma vontade enorme de ir. Por isso, se eu for aí, e a gente tem que ouvir essa fala, não com aquela doçura assim, por isso, se eu for aí, não, é por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra mim palavras maliciosas. Se eu for até aí, eu vou olhar no olho desse cara e eu vou confrontá-lo e vocês vão ver de que natureza ele é feito. Ah, se eu for aí, eu com a memória de tudo, lembro dele, lembro de todos, sei as histórias todas, conheço as histórias, vou lembrar de tudo o que ele sabe que eu sei. Por isso ele não quer que a minha palavra chegue aí. Agora, ele corre o risco de que eu vá. E se eu for, eu não o pouparei. Contarei tudo. Direi o que ele pratica, proferindo palavras contra mim, contra nós do Evangelho. Mas esse nós aqui é um plural obsequioso, usado por João para designar a ele próprio, proferindo contra mim palavras maliciosas, palavras maldosas, palavras perversas, palavras de todo tipo de malícia. E ainda não satisfeito em censurar o Evangelho, em barrar o que é bom, em impedir pessoas santas de falarem, de mentir contra a minha pessoa, que vivo com integridade o Evangelho de Cristo. Não satisfeito com isso, com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos locais, porque estão todos sob censura, sob ameaça, sob o medo. Ele não acolhe os irmãos que estão aí do lado, como impede os que querem recebê-los, os que chegam de fora, como ele mencionou aqui, indo por amor, sem receber nada de ninguém, sem querer dinheiro nenhum. Ele não deixava esses caras chegarem. Era gente boa demais para ele tolerar. Era gente altruísta demais para ele gostar. Era gente sem nenhum interesse financeiro para ele acolher. Ele não gostava de gente que chegava assim, sem ambição de poder nenhum, só querendo expressar o Evangelho. Ele não acolhe esses que eu envio e esses que vão por causa do nome, por amor, voluntariamente, ele os impede. Mas não somente impede a esses, mas João diz, ele também impede os que querem recebê-los, os que querem acolhê-los, os que dizem, não, é gente de Deus, são irmãos do Evangelho. Eles só são um pouco diferentes, dependendo de onde vieram, de que cultura, mas a mensagem é a mensagem do Evangelho. E então, esse Diótrefes os expulsa da igreja. Diz que gente daquele tipo não pode fazer parte daquela igreja, e ele não deixa, ele expulsa, ele bota para fora.
Aí João prossegue dizendo a Gaio: amado, não imites o que é mal. Não imites o que é mal. Eu não sei o que houve aqui, o Braulio deve estar me vendo ali, mas alguma coisa aconteceu. Deixa eu ver o que foi. Estou eu aqui, deixa eu clicar aqui, mas João então vai dizendo: não imites o que é mal, falando a Gaio, não entra nessa, não permita que você seja levado, que você seja contaminado por esse espírito, porque isso contamina. Eu já vi muita gente boa que foi convivendo com o concílio dos diótrefes, dos que censuram, dos que perseguem, dos que cerceiam, dos que julgam, os diótrefes, e acabaram se tornando idiotrificados também com o passar do tempo. Então, João diz: amado, não imites o que é mal, imita o que é bom, o que é evangelho, o que parece com Cristo, o que é graça, o que é amor, o que não é evangelho. Não acolhas nem por um minuto as periferias daquilo que é edificação humana, das tradições da perversidade de um tempo. Não acolhas, evoluas com a graça do Evangelho de Cristo. É o que eu te peço. Aquele que pratica o bem, o que é bom, o que é generoso, o que é compassivo, o que é misericordioso, o que é inclusivo, o que é tolerante, o que é cheio de boas obras, de bondade. Sim, aquele que pratica o bem procede de Deus, é de Deus, nasceu de Deus, carrega a Deus na prática do bem. Aquele que pratica o mal pode ter toda a doutrina, pode ser o dono da igreja, pode ter o poder de expulsar, de não deixar entrar, de censurar, de dizer o que é certo e o que é errado, de canonizar ou de heretizar a fala de quem quer que seja, ou até de expulsar da igreja, mas nunca viu Deus. Quem pratica o bem é de Deus, quem pratica o mal pode ser o diótrefes, dominando a portaria da igreja, mas ele não conhece a Deus. Não é de Deus o que ele faz, nem o que ele vive, nem o que ele pratica. Quanto a Demétrio, um outro nome grego extremamente conhecido, muito comum na literatura grega e mesmo nas histórias do panteão greco-romano. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, todos, bom testemunho. É um cara do bem, é um cara do amor, é um cara do acolhimento, é um sujeito da tolerância, da inclusividade, da misericórdia, da paciência, do diálogo, da audição, do andar juntos. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade fala dele. Ele não precisa abrir a boca, ele não precisa criar uma apologia de autodefesa. Todos que o veem dizem: ali caminha um homem do bem. Até a própria verdade dá testemunho dele, e é impossível não perceber. E nós aqui é João, outra vez com plural obsequioso, e eu também dou testemunho de Demétrio, que é um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. E sabes que o meu testemunho
é verdadeiro, que eu não sou menino, que eu ando na verdade. Muitas coisas eu tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta nem com papel. A conversa aqui é feia demais para eu gastar mais tempo do que isso. Chega essa exortação sobre esse Diótrefes. Diótrefes. Esse texto que no curso da história da igreja, e você veja, esse é um texto do final do primeiro século, provavelmente escrito, se a gente não for entrar em brigas de autoria, nem de datação, se a gente ficar apenas com o mínimo da tradição, provavelmente um texto escrito antes do Apocalipse. No Apocalipse, o João, se é o mesmo João dos Evangelhos e das Epístolas Universais que escreveu o Apocalipse, ele já inicia o Apocalipse apocaliptizando as 7 igrejas. Só poupa de Laodiceia, as outras todas estão tomadas pelos Diótrefes. E ele parece profeticamente nos indicar que praticamente o círculo das igrejas, com exceção de uma lacuna dedicada à igreja de Filadélfia, e eu falei o círculo porque se você pegar um mapa da Turquia, você for marcando da igreja de Éfeso até você chegar à última igreja mencionada, a de Laodiceia, você vai ver que é um círculo. E nesse círculo geográfico tem apenas uma janela de oportunidade, que é a da igreja de Filadélfia. O resto está tudo podre. Tudo cheio de Diótrefes. E no primeiro século, imagina as lutas do segundo e do terceiro. Quanta gente doida que surgiu, querendo proibir a mensagem apostólica, em nome de filosofias, de ideologias, de doutrinas inventadas por homens, sistematizadas por eles. Do quarto século em diante, começou a Idade das Trevas, que nos trouxe até praticamente o século XVI. Foi um tempo de escuridade absoluta, o grande reinado do obscurantismo humano no Ocidente, patrocinado pelo papado, pelo cristianismo. Aí veio a Reforma Protestante, mas não demorou nem um século e já estava toda ela corrompida pelo espírito de Diótrefes, de guerra, de doutrina, de quem pode falar, quem não pode, de morte do herege, de perseguição aos diferentes. Já começou a divisão toda com a história do livre exame da Bíblia, foi o livre achacrinhamento da interpretação bíblica. E aí a gente chegou aonde a gente chegou, aonde cada cabeça é uma sentença, cada um faz o que quer. É como nos dias dos juízes, não havia liderança e todo mundo tomava a decisão que queria na direção que projetava. E hoje em dia nós chegamos a um clímax incomparável em toda a história humana, nunca teve nada igual ao que a gente assiste no cristianismo terráqueo, aqui no planeta nesses dias. E essa epístola, terceira epístola de João, parece que foi feita para o embutimento de uma mão. E eu não quero hoje gastar tempo falando de muita coisa. Eu já deixei claro aí que eu quero falar sobre o caso presbiteriano, sobre os donos da igreja, os Diótrefes. Eu me converti num tempo em que a igreja presbiteriana tinha um dono.
era o reverendo Boanerges Ribeiro, há 50 anos, e ele já estava funcionando como dono da igreja antes de eu me converter. Meu pai, quando se converteu, o Boanerges já era o dono, o diótrefes da igreja presbiteriana. Já tinha havido o golpe militar. A igreja presbiteriana estava totalmente alinhada com o golpe militar. Boanerges Ribeiro e todo aquele Supremo Concílio se alinhou com o golpe militar. Aí começaram a perseguir os que eram diferentes, os que tinham mais sensibilidade social, os que tinham uma teologia mais aberta para o acolhimento dos diferentes, os que tinham um olhar menos literalista da interpretação do texto bíblico, os que fugiam do fundamentalismo persecutório que chegou aqui ao Brasil através do reverendo Israel Gueiros, lá no Recife, através de uma visita do McIntyre, dos Estados Unidos, que era o fundador do fundamentalismo perverso, que veio a fazer um mal enorme à Igreja de Cristo no Ocidente. Era, no mínimo, assim, com perseguição a professores que ensinavam coisas mais abertas, mais generosas, que não ficavam presos na cartilhazinha calvinista, nem nos textos do reverendo Falcão sobre predestinação, nem em relação às eclesiologias totalmente engessadas, aonde quem não era daquela mesma confissão de ordem e fé podia até entrar, mas tinha que passar por todos os exames para ver se estava apto para ser membro dessa igreja presbiteriana. Ao mesmo tempo em que uma quantidade enorme de pessoas foram expulsas. Quando o golpe militar se estabeleceu, teve gente que foi expulsa da igreja, porque eram considerados liberais e eram as pessoas mais humanas que a igreja tinha. Foram postas embora. Os mais intelectuais, os mais inteligentes, os mais sensíveis, os socialmente mais aptos a compreender a realidade, os que tinham um senso mais crítico de mundo, todos esses foram mandados embora. Os que gostavam, por exemplo, de ler Karl Barth foram mandados embora. Coitado Barth, um texto inocente. Os que gostavam de Bultmann, todo mundo mandado embora. Qualquer um outro teólogo que fosse visto como uma pessoa diferente, um Dietrich Bonhoeffer, resistente contra o nazismo, parecia até que tinha cometido um crime. Gente com aquela atitude também era mandada embora. E, sobretudo, naquele tempo, os renovados, os avivados, os que tinham tido experiências com algum dom espiritual, que tinham falado em línguas, que tinham chorado muito, se quebrantado, e agora estavam vivendo uma vida diferente, de oração, de leitura bíblica, de comprometimento com a pregação. Era gente que ia ficando esquisita, deve ter virado pentecostal, e aí era mandado embora. E assim é que a igreja presbiteriana foi se dividindo, se dividiu na renovação espiritual, se dividiu por causa do liberalismo. Aí surgiu a Igreja Presbiteriana Unida, surgiram as igrejas presbiterianas renovadas, surgiu a Igreja Fundamentalista, já tinha surgido antes a Igreja Independente por causa da adesão presbiteriana ao maçonarismo.
Não é uma história bonita. É uma história com alguns pontos, com alguns momentos de luz, mas a maior parte é uma história que foi construída dos anos 50 para cá de maneira extremamente ambígua. Eu creio que eu devo ter pegado, ou eu deva ter pegado, o melhor momento da Igreja Presbiteriana foram aqueles anos do meu ministério, onde ninguém me perseguiu e eu não vi ninguém perseguindo ninguém. E toda vez que alguém perseguia alguém, eu nunca deixei de levantar a minha voz no meu presbitério, no meu sínodo, nem no Supremo Concílio, nem para o mundo inteiro. E quem quer que estivesse vivo naquele tempo sabe disso. Os livros que eu escrevi criticando tudo foram dezenas, os congressos que eu fiz, não deixando pedra sobre pedra que não fosse derrubada quando eles queriam edificar uma muralha contra o Evangelho. Foi um período bom até conseguirem tirar o reverendo Guilhermino Cunha do poder como presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Eu já não era mais pastor presbiteriano, eu já tinha me desligado, porque eu sabia que aquela coisa, não só a Igreja Presbiteriana, mas todas as igrejas evangélicas, iriam de mal a pior, já estavam mal. Agora era só uma questão de irem a pior. Não era preciso ser profeta, bastava ter um mínimo de visão da história. Isso, graças a Deus, nunca me faltou. E eu vi como estava mal e vi que ficaria pior. Quando eu vi substituírem o reverendo Guilhermino Cunha, que era um homem aberto, lúcido, generoso, de portas abertas, acolhedor, misericordioso, pelo Roberto Brasileiro, que era uma figura extremamente diminuta em relação à consciência que o Guilhermino tinha. Uma figura pequena, uma figura mandável, uma figura controlável, que sofria daquela mediocridade ambiciosa, que se deixava manipular de lá para cá, desde que continuasse útil a permanência no poder como presidente. Aí eu vi como substituíram uma diretoria que tinha razoavelmente uma abertura melhor para a vida e a trocaram pelos puritanos, pelos legalistas ou por aqueles que viviam para fazer manutenção de imagem. Naquele primeiro dia, quando trocaram, e foi lá dentro da Catedral Presbiteriana, armaram um grande conluio, que foi uma coisa tão assustadora que ninguém esperava, que o próprio Guilhermino quase infarta naquele dia e mandaram me chamar correndo para ir lá. O Roberto Brasileiro lembra, o Nicodemos, o Josafá Vasconcelos, todos os que estavam naquela sala interna, quando eu entrei, e todos ficaram de pé, como vai, reverendo? E o Guilhermino disse, olha, essa não é uma visita institucional, essa é a visita do meu amigo, que me veio aqui dar um abraço. E eu falei, porque eu sei o sofrimento que você está tendo, e não deixei de falar tudo que eu pensava na cara de todo mundo. Enquanto todos permaneciam em pé. Dali para cá, e aquilo foi no início dos anos 2000, dali para cá eles não só se perpetuaram no poder, mas o que a gente tem hoje aqui, André Mendonça no Supremo, é trabalho daquele grupo. O Milton no Ministério da Educação, trabalho daquele grupo. Tem uma quantidade enorme de outros aí servindo a esse governo ditatorial, trabalho daquele grupo.
Quando eu vi o Nicodemos, em 2018, dizer que queria porte de arma, liberação de arma para todo mundo, porque ele era o primeiro a querer andar com uma 45 ponto não sei o que na cintura, falei, meu Deus, acabou tudo. Já era. O que o dia foi, não é mais. Aí, eu tinha algumas pequenas esperanças, ainda, como o reverendo Hernandes Lopes, que eu conheço desde que ele era bem novinho. Ele até hoje tem uma voz assim um tanto fina, mas ele, quando era jovem, tinha uma voz bem fininha. Recém-saído do seminário, eu o conheci ainda no seminário. E ele viajou comigo, meu pai, minha mãe, a Israel, no início dos anos 80. Era a pessoa mais engraçada do ônibus, num grupo de uns 40 pastores. E eu os levando para conhecerem os lugares e tudo mais. Inclusive o Josafá Vasconcelos, da Bahia, querido meu, a vida inteira estava conosco. E vários outros pastores, alguns até morreram, como o Betão, aqui de Brasília, tantos outros. Uma viagem tão agradável, de quase um mês, de tanta comunhão. E depois daquilo ali, eu fui, mas muitas vezes, até Vitória pregar na igreja do Hernandes, querido, que me honrava, honrava e honrava e honrava, que repregava as minhas mensagens e me dizia com alegria. E durante muito tempo eu achei que ele, enquanto estivesse ali fazendo o papelzinho dele agora de evangelista da igreja presbiteriana, mas ele ia manter a piedade. Até que agora, no meio da pandemia, pouco antes da pandemia, em 2018, a Marina Silva perguntou se eu o conhecia. Eu falei, sim, há muitos anos. E é meu amigo. Você quer que eu fale com ele o quê? Ela falou, eu queria saber se ele e o pastor da igreja onde ele também serve me receberiam para eu explicar qual é o meu projeto de governo, numa reunião íntima. Eu não quero propaganda nenhuma, não. Eu quero só que eles ouçam. Aí eu liguei para lá, ele foi super carinhoso, saudades e tal. Marquei a ida da Marina e depois liguei de novo para confirmar que estava tudo certo. Aí ele me falou, sabe o que eu estou fazendo agora? Me diga se é ou não é verdade, o Hernandes. Sabe o que eu estou fazendo agora, Caio? Eu falei, o quê? Estou ouvindo aquela sua mensagem. Coloque sal nas fontes. Uma mensagem que eu preguei algumas vezes, inclusive lá em Israel, quando ele estava comigo em Jericó, levando o pessoal até a fonte de Eliseu e repetindo de maneira metafórica aquele milagre. Quando ele foi até a fonte, jogou sal na fonte, que tinha águas salobras e elas se transformaram em águas potáveis. E eu fiz uma aplicação daquilo de maneira metafórica, que era necessário colocar o sal do Evangelho e do discipulado dos verdadeiros discípulos nas fontes de emanação cultural, social, filosófica, da sociedade inteira, para que, a partir da nascente, não no fim do processo, mas no início do processo, o Evangelho já chegasse com a sua bendita contaminação preservadora e salutar. Aí eu falei, que bom, meu irmão, que legal, Deus te abençoe. Aí pronto, passou um tempo. Aí, no primeiro ano da pandemia, eu dei uma ligada para ele. Falei, tudo bom, querido? Ele sempre muito afável. Muito bom, meu irmão querido. Eu falei, olha só, eu queria te convidar, Hernandes, para a gente fazer uma live juntos. Eu tenho feito todo dia uma ou duas durante a pandemia e eu queria conversar um pouquinho com você. E aí ele falou, meu querido. E aí começa a ficar aquela voz mais formal. Aí, você me dá uns dias para eu orar? Aí eu falei, bom,
oração e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né? Eu falei, tá bom, quando é que você quer que eu te ligue? Não, eu te ligo. Aí eu esperei, ele não ligou, eu não me lembro, eu não recebi a ligação, liguei para ele. Falei, e aí, meu irmão, orou? Aí ele, Caio, eu não sei como é que eu vou te dizer isso, mas eu não posso participar da live com você. Eu não tenho condições. Desculpa, meu irmão, mas eu não posso. Eu falei, você está querendo me dizer que você chegou a uma posição muito elevada dentro da denominação, que você hoje é a voz da denominação na televisão, que você é a voz da denominação nas manifestações públicas e que você recebeu o apoio de todo o Supremo Concílio, sínodos e presbitérios, que você virou uma figura assim, estilo desse tipo que não faz mal e quem sabe só faz bem, e você não quer perder esse lugar. Isso está gravado lá para ele, como está gravado aqui no meu WhatsApp. Aí ele falou, você é um príncipe, é um príncipe de Israel, você compreendeu tudo perfeitamente bem, muito obrigado, meu príncipe, você sempre será um príncipe de Deus, mas eu não posso correr o risco de prejudicar e de ser mal interpretado, mas que bom que você é um príncipe que entende tudo. Falei, tá bom, Hernandes, Deus te abençoe, fica com Deus e segue adiante. Desliguei com uma tristeza no coração. Falei, meu Deus, o cara já era. Ele está vivendo para fazer manutenção disso aí. Ele prega o que agrada, anda com quem agrada. Ele virou o rei da média, o senhor das beiradas, pregando uma mensagem que é só canja e caldo de galinha, que não traz profecia. E aí, depois disso, foi que eu comecei a ouvi-lo e me agradeci não ter feito a live com ele. Quando eu fui ouvindo as opiniões tão toscas, tão burras, tão velhas, tão mofadas, tão cheias de fungo, tão sem vida, tão sem aplicação para qualquer geração que não seja passada. Me deu uma tristeza, eu falei, esse aí era um dos melhores. Olha no que se tornou. Aí eu ouvi a esposa de um deles, querida minha, que me chamou no particular e me falou, Caio, será que você ainda tem alguma influência sobre o meu marido? Aí eu falei, por quê? Ele falou, ela disse, se você tiver, conversa com ele, porque aquele marido que você conheceu, santo, doce de Deus, foi embora e nunca mais voltou. O que eu tenho hoje aqui é um puritano com uma barba que vai até o umbigo, que não pode cortar, porque é parte da religião dele. Todo mundo está em pecado, todo mundo está errado, ninguém pode gargalhar, ninguém pode rir, está tudo feio. E eu estou perdendo tudo, eu estou morrendo. Porque eu não casei com esse cara, e com esse cara eu não aguento ficar casado, eu só não me separo porque você sabe que no nosso meio aqui isso não existe, mas eu estou em muita dor. Se você puder me ajudar, me ajude. E de lá para cá eu comecei a ouvir histórias. Outro dia alguém me contou de um desses durões, anti-gênero, anti-LGBTQIA+, anti qualquer pessoa que ame pobre, que seja solidário com a necessidade humana, que seja contra as armas e que queira a prática da paz e que busque uma vivência espiritual de calor, de amor, de paixão,
que não faça acepção de pessoas, que não privilegie apenas os grupos do nosso status religioso ou denominacional. Comecei a ver alguns desses caras experimentando dificuldades na vida pessoal. E aí eu orei por alguns deles. Senhor, permite que essa dificuldade pessoal abra os olhos para essa pessoa, para entender. Porque tem gente que só se quebranta na paulada, no cacete. Quando é relativizado por inteiro é que consegue enxergar. Aí alguém me falou, sabe fulano? Eu, claro que sim, conheço desde que ele é menino. Pois é, ele está numa depressão profunda, porque um filho confessou que é gay e a filha disse que é lésbica, e ele passou a vida batendo com ódio nisso e agora não sabe mais em quem bater. Eu falei, tomara que isso mude o coração dele, porque ele é tão hostil, tão aguerridamente perverso. Tomara que isso melhore, que isso humanize, que isso evangelize, que isso quebrante. E aí eu ouvi de outros coisas semelhantes. A esposa querendo deixar, os filhos abandonaram, todo mundo. Eu digo, bom, quem sabe esses caras agora veem que o que eles estão fazendo não produz vida, não produz vida. Mas que nada, semana passada, a Igreja Presbiteriana liberou alguns documentos corroborados pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a instância máxima, botando pingos nesses is todos. Começa dizendo que se houver alguém dentro da Igreja Presbiteriana que tem algum tipo de ideologia marxista, tem que ser expulso. Se tiver alguém com alguma tendência a votar num partido de esquerda, tem que ser expulso. Se tiver alguém com esses maneirismos das tolerâncias apregoadas pelo Evangelho, que é anunciado dizendo seja inclusivo e misericordioso, tem que ser tirado, não pode ter lugar, não pode ter espaço, não pode ser ouvido. Se houver alguém que não puna com exclusão qualquer pessoa do movimento LGBTQIA+, não precisa casar, não precisa nada, basta ser acolhedor e generoso, tem que ser afastado. Ou seja, se sobrar alguma humanidade que não seja partidariamente de extrema-direita, que não seja calada, silenciosa ou muda, com medo de expressar opinião entre vocês, se for diferente, não pode mais continuar na nossa igreja presbiteriana. Está escrito. Não sou eu que falei, está escrito em 4, 5 documentos. A mesma coisa repetida. Eu li, reli, mandei para 4, 5 amigos e perguntei, escuta, eu estou entendendo mal o português ou é isso mesmo? Todo mundo que leu ficou chocado, perplexo. Porque nem nos dias do Bonerges Ribeiro chegou a ser tão explícito assim. Aí eu vejo lá o presidente do Supremo Concílio, tantos anos, o Roberto Brasileiro, o Augusto de Codemos, o Hernandes Lopes, e uma quantidade de presbíteros mais jovens e de pastores de outra geração, que foram constituídos membros da comissão da Santa Inquisição Permanente da Igreja Presbiteriana do Brasil. O nome, obviamente, não é Santa Inquisição. É a Comissão Permanente de
exames e aferição da saúde dessas confissões. Em outras palavras, são pessoas que têm um poder de permanentemente votarem saídas, expulsões ou qualquer coisa, ou seja, inquisições sem fogueira, como designou a geração do Rubem Alves e do Joaquim Beato e de vários outros que, na década de 60, foram expulsos por razões doutrinárias, como eu já ontem falei num vídeo que postei. E agora a gente dá esse moonwalking, parece que nós voltamos lá para os dias de Calvino, onde os debates tinham que acontecer e quem não se justificasse doutrinariamente conforme o script ia para a fogueira, não mais de fogo. A fogueira das línguas, da maldição, do afastamento, do ostracismo, da proibição, da malignização do nome da pessoa. Isso não tem nada a ver com Jesus. Não é quem ama Jesus, quem não ama Jesus, não é quem tem compaixão pelo próximo, não é sobre quem não tem misericórdia. Não, o cara pode ser cheio do amor de Deus. Isaías seria disciplinado na igreja presbiteriana hoje. Jeremias seria disciplinado na igreja presbiteriana hoje. Jesus não entra na igreja presbiteriana de hoje. Não entra. Paulo não tem lugar lá dentro, especialmente se curar doentes, expulsar demônios e disser, não esqueçam dos pobres. Não tem lugar lá dentro. Não tem lugar para quem quer que se negue a exercer o juízo sobre o diferente. Não tem mais lugar. E essa se transformou numa anti-igreja para mim. Eu tenho todo o amor por ela. Minha avó se converteu lá no século XIX. Minha mãe no início do século XX. Meu pai nos anos 60. E eu nos anos 70. E nunca fui devoto ao presbiterianismo, como eu nunca fui devoto ao patriotismo, eu nunca fui devoto a nada disso. Eu sempre fui um cara que, quando o evangelho entrou em mim, eu só tive coração, mente, alma e foco para o evangelho. E toda vez que vocês me virem fazendo uma escolha pública, que alguém interprete como sendo política, não tem nada a ver com o partido, com as pessoas, com nada. Tem a ver com a pauta do evangelho. Se o evangelho propõe aquela pauta e só quem está defendendo aquela pauta é esse caneco azul, e eu não tenho nenhum outro meio de expressão a não ser através desse caneco azul, eu vou defender a pauta que esse caneco azul defende, não por causa do caneco azul, mas por causa do evangelho de Jesus. Mas não adianta. Eles esquerdizam, eles comunizam, eles marxizam, eles heretizam, eles fazem o que eles quiserem. Você não pode ser mais bom, generoso, compassivo, misericordioso, acolhedor, sem juízo, capaz de chamar para debaixo da sua sombra os seres repugnantes da igreja. Você não pode mais ser como Jesus, amigo de publicanos, pecadores, de gente pária. Não pode mais andar e se alegrar com eles. Os fariseus dominaram, as cruzes estão sendo erguidas e os azorragues estão prontos. E os usuários são esses que não têm vergonha de serem chamados de os atuais inquisidores com mudanças semânticas para designarem a mesma situação de uma igreja do século XXI, que tem tudo para ser uma das igrejas mais evoluídas,
porque aproveitou, podia ter aproveitado toda a evolução do século XVI para cá, podia ter aproveitado a Renascença, o Iluminismo, as grandes viradas de conhecimento, de saber, da astronomia, da biologia, acesso a novos conhecimentos históricos, sociológicos, que se renovam todos os dias, saberes diversos. Podia ser uma igreja culta, bonita, do Evangelho, plantada no chão do coração de Deus em Cristo, sendo um farol nesse mundo tenebroso, mas se transforma numa luz apagada colocada debaixo do cesto, escurecendo inclusive o futuro daqueles que habitam nessa casa. O que eu disse a um amigo presbiteriano, colega hoje de manhã que me ligou, falando do que eu postei ontem na internet, no Instagram e no Facebook, dizendo que profecia, que palavra, mas será que a nova geração também vai se perder? Falei, cara, já está se perdendo. Os meninos já estão sendo catequizados praticamente na terra plana. Já está se perdendo. Assim como nos anos 60, se perdeu aquela geração inteira entre os anos 70, 60 e 75, se perdeu tudo. Foi todo mundo embora e não voltou até hoje. Você quer ver uma pessoa como a Miriam Leitão, que foi criada na igreja presbiteriana. Como ela, tem uma quantidade enorme de pessoas que eu não tenho a liberdade de mencionar o nome. Eu só falei dela porque ela mesma diz isso dela própria. Mas quantos? Meu amigo Rubens César Fernandes, que também não se importa que eu diga isso, foi entregue à ditadura por um capitão naquele tempo, capitão de fragata presbiteriano, que estava trabalhando para a ditadura. Pastor Fanini entregou uma quantidade brutal de batistas para a ditadura, foram presos. Alguns depois trabalharam comigo. Eu sei das histórias das pregas anais dessa corrupção. E como ele, muitos outros. E agora eu estou vendo esse retrocesso voltando. Eu pensei que a gente estava livre disso para sempre, mas não. Senhor, eu te peço que essa palavra de denúncia, que eu comparei com o Evangelho de João, falando dos diótrefes que nunca vão embora e que sempre voltam como zumbis da corrupção da fé e do amor e da graça no meio do teu povo. Eu te peço que alguém entenda o que eu estou dizendo, que alguns entendam, não só entre os presbiterianos, mas no seio de todas as denominações, onde o mesmo fenômeno parecido e semelhante está acontecendo, de modus operandi diferente, mas o mesmo. Tem compaixão. Eu não me importo comigo, nem com o que digam de mim, nem com os juízos que sobre mim lancem, nem sobre maldições, nada. Eu estou aqui coberto pelo teu campo de força. Mas eu tenho toda a compaixão por aqueles que não têm a coragem de se defender, nem de se colocar em pé, nem de dizer, passei um risco no chão, daqui eu não vou adiante, porque daqui para frente, se eu concordar, eu estou perdendo a minha alma. Por favor, Jesus, que por misericórdia infinita, essa palavra seja aproveitada. É o que eu peço em teu nome. Amém, amém e amém.